Então vamos lá, pessoal, continuando o nosso seminário sobre o 13 Atlas. Por quê? Vamos só pensar assim. Por que que os cientistas, aqueles 2 cientistas de Harvard, que também são os únicos, tá? São os únicos que pesam na tecla acreditando que esse 3I Atlas pode, eles não afirmaram, isso é uma outra coisa importante, pode ser uma nave extraterrestre. Bom, eles não podem dizer absolutamente nada sobre quem são os tripulantes desta nave. Quais as intenções desses tripulantes? Porque quando a gente olha na mídia aí, né, na internet, você vê pessoal já, vamos assim dizer, é hostil, vai invadir a Terra, é gente do mal, é não confederado, né, é os Klingon, né, é os Klingons, reptiliano, nave reptiliana. Tem de tudo que você possa imaginar. Então, veja bem, eu tenho acompanhado todas as declarações deste astrofísico de Harvard. Ele é uma pessoa importante? Ele é. Ele é um professor que forma astrofísicos em Harvard. Ele é verdadeiramente um cientista bom, ele é o cara que dá aula, e para dar aula em Harvard não é qualquer um, vocês sabem disso, né? Então, ele realmente é real, ele realmente sugere, ele não afirma, que pode ser. Então, quando que... porque qualquer objeto interestelar que venha de fora e não siga os padrões, então o que eles estão percebendo é que não é um padrão de cometa comum. Mas também ele não fez nada ainda, que pudesse indicar que ele é um objeto de natureza inteligente. Certo? Ele está fazendo exatamente o que qualquer bloco de pedra faz quando entra no sistema solar. Não desobedeceu nenhuma lei de Kepler. Tá? As pessoas, essa semana mesmo, né? E quase que agora. Ah, mas ele aumentou 40 vezes o seu brilho em questão de dias. Isso é normal, professor? É. À medida que um cometa, vamos assim dizer, ou que qualquer astro, não sendo cometa, porque a gente tem asteroide, que é uma bloco de pedra só, e o cometa, que é uma nuvem, que é um objeto com muito gelo, muito CO2, certo? Que tem essas características, e quando entra próximo ao Sol, ele infla, ele esquenta e evapora esses elementos de superfície. E ele perde toneladas, cometas perdem toneladas por minuto, por dia, uma coisa assim, bem grande de massa. Né? Então, toda vez que o cometa se aproxima do Sol, ele vai aumentando a temperatura e vai sendo processado pelo vento solar. À medida que a sua coma é a evaporação em volta do núcleo. Você tem o núcleo do cometa mais denso, mais sólido, né? E você tem uma camada de gases que é expelido à medida que o cometa esquenta, se aproxima do Sol. Isso faz com que sua coma comece a aumentar. E se sua coma começa a aumentar, é óbvio que ele vai aumentar a reflexão da luz para nós aqui e os nossos telescópios. Então, realmente, nós podemos notar um aumento de brilho desse cometa à medida que ele se aproxima do Sol. Isso não tem nada de estranho também em termos de... Isso não vai provar que ele é um objeto interestelar. Ok? Não, quer dizer que ele é um objeto artificial. Não, interestelar ele é. Desculpa. Bom, então vamos pensar assim. O que uma nave interestelar teria para poder navegar no espaço, nesse espaço convencional? Né? Vamos pensar uma nave, né,
extraterrestre mesmo, de verdade. Em primeiro lugar, teria uma superfície metálica, poderia agir um campo de força ao seu redor, um campo de força para segurar detritos, porque vocês têm que pensar o seguinte, uma nave a 250 mil quilômetros por segundo, imagine você se chocar com uma pedra, a cacetada e a explosão que não vai dar. Vocês sabiam? Faça um cálculo interessante, tem muitos cálculos interessantes que a gente faz. Vocês já viram falar no cajado de Deus? Nunca viu falar? É uma arma. É uma arma que os americanos têm. Cajado de Deus é o seguinte, presta atenção, a ideia é pegar um objeto de metal, geralmente é tungstênio, tamanho de um poste, de 5 metros de comprimento, um objeto grosso, pesado. Mas você leva ele, pega um foguete e leva ele lá no alto, mas muito longe da Terra, e solta ele. A velocidade com que esse objeto vem e a energia cinética que ele pega, ao entrar na atmosfera, ele não se desintegra, porque ele é de tungstênio. E ele cai com uma velocidade no chão aqui, que o impacto dele é equivalente a uma bomba atômica de Hiroshima. Vocês estão entendendo? Isso é chamado cajado de Deus. E a explosão é de mesma intensidade de uma bomba nuclear, porém não tem radiação. Não é poluente. Porque não é feita de urânio, não é feita de nada disso, não tem elementos radioativos. Olha que sacação. A onda destrói igual. Tá? É por isso que não pode cair um cometa de 3 quilômetros. O impacto seria equivalente a milhares de bombas atômicas junto. Milhares, eu estou falando. Tá? Tudo é um cálculo muito simples que eu acabei de fazer para vocês aí. Energia cinética que ele chega, ele tem que dissipar no impacto. Bom, então, todo conceito que a gente tem de uma nave estelar, vamos pegar a Enterprise, né? Que é um conceito da nossa ciência. A Enterprise, vocês percebem que quando o Kirk vai entrar em batalha, alguém vai dar um tiro no Capitão Kirk, ou ele vai atravessar algum cinturão muito fechado de asteroides, ele cria uma coisa chamada escudos. Ele fala, escudos levantados, Spock. Né? Você vê quando o cara dá um tiro, ele absorve, né, aquela energia, mas sempre aquela brincadeira, né? Escudos a 30%, escudos a 20%. Sempre está fudendo, no próximo tiro explode a nave, que o escudo vai a 0. Né? Então, vamos supor que os extraterrestres tenham inventado também um escudo de proteção de sua nave. Né? Um escudo que poderia barrar objetos que entrassem na velocidade. Agora, vocês imaginem um objeto navegando à velocidade da luz, em dobra. Imagine se chocar com qualquer coisa. Pode fazer o cálculo, pede para o seu marido fazer o cálculo na casa dele. Uma agulha de costura impactando na Terra à velocidade da luz. A 300 mil quilômetros por segundo, você vai ver que merda que vai dar uma agulha. Vocês sabiam disso ou não? Qual que é o impacto da massa de uma agulha na superfície da Terra à velocidade da luz? Calcula a energia cinética e compara com a energia de uma bomba atômica. Tudo é física simples. Isso aí é física simples ainda, hein? Então, eu nunca vi a Enterprise, por exemplo, eliminar toneladas de CO2, gás ao seu redor, para causar... É claro que uma nave inteligente extraterrestre, ela teria um campo de força mais sofisticado do que simplesmente esse objeto está emitindo muito gás, muito CO2 na atmosfera. Está emitindo, né? For medir a composição química dele, tem muito níquel e o níquel mais puro. Aí você pode falar, não, professor, olha, níquel realmente complicou, né?
Porque não tem, não, mas quem disse, Moisés, que não tem? Você só conhece meia dúzia de astros de cometinha que tem aqui, cara. Você não conhece o universo, a galáxia. Quantas circunstâncias poderiam ter ocorrido em interior de estrelas, em explosões de supernova, que não lançou núcleos praticamente puros de níquel pela galáxia? Vocês sabiam que existem planetas inteiros órfãos? Você sabe o que é um planeta órfão? É um planeta que não tem estrela, ele fica vagando na galáxia assim, planeta inteirinho, tipo Júpiter, tipo Terra, fica vagando. A estrela dele pode ter explodido em supernova lá no passado. Explode em supernova, toda aquela matéria choca, tal, todo o caos que dá, esse bicho fica vagando para o espaço. Entendeu? Existem muitos desses astros, chamados planetas órfãos. Tá? Existe muito material espalhado pela galáxia, né, que nunca nós estudamos ele, que vieram de condições astrofísicas, explosão de núcleo de supernovas, né, e muitas outras reações que ocorrem, que podem gerar material com essa pureza de níquel, ninguém sabe. É os primeiros que nós estamos estudando. Você está me entendendo? Então, até agora, a única condição que o Loeb tem para falar que pode ser um objeto inteligente é ele ter entrado exatamente no plano da eclíptica, certo? Ser uma característica. É muito raro um objeto interestelar entrar em nosso sistema, é muito raro, por isso que até agora só 3 foram investigados, é raro. Mas cometa do nosso sistema solar vem aos montes, sempre tem. Né? É só alguma coisa desestabilizar a órbita deles lá em torno do Sol, eles caem em relação ao Sol. Eles descem em relação ao Sol. Né? Então nós tivemos muitos cometas que vêm para a Terra. Isso ao longo da história a gente sabe disso. Temos os cometas periódicos, né? Que são o Halley, por exemplo, é um deles. Por exemplo, a última vez que o Halley passou, eu me frustrei. Porque você não viu o caldo, não viu bosta nenhuma dele. Ele não deu aquele espetáculo que ele deu em 1910. Frustrou, porque acabou o gás do filho da puta. Né? Ou seja, acabou o gás que tinha que evaporar, evaporou tal. Ele não evaporou tanto gás, não teve uma cauda gigante, brilhante, não brilhou pra cacete, que todo mundo vê ele nu. Na primeira passagem ele enchia o céu a olho nu. Ele enchia o céu a olho nu. Nem com o meu telescópio eu conseguia ver essa filha da puta direito, que é esse grande que eu tenho aqui. Você viu que tem aqui em cima? Né? Eu tenho um telescópio grande aqui em cima. Se, por exemplo, o céu tivesse muito bom, dava para ver o 3 Atlas. Dava para ver com o telescópio. Mas vocês vão se frustrar, é um pontinho de bosta lá aqui. Parece uma estrelinha que não... Ainda bem nos nossos equipamentos, que são super amador, né? Eu tenho um telescópio também digital. O que é um telescópio digital? Você não olha nele. Você acopla no computador, aponta para o céu, a lua você vê como se fosse ver, mas você vê na tela do computador. Para vocês entenderem que a tecnologia... E é barato, viu? Vocês podem comprar um por R$300. Ele é desse tamanho assim, ó. Pequenininho. É uma câmera. Igual o celular. Você sabia que a imagem do seu celular é melhor do que se olhar no... Hoje em dia, a câmera do celular é muito mais... Tira foto muito mais parecida da luz do que você olhar o telescópio e ficar olhando aqui, a porra treme pra caramba. O lance é o seguinte. Então, tem vários fatores. Nós não sabemos, quando a luz solar incidiu nesse astro, esse astro está aqui, ele está andando. Você tem que entender que é um vácuo no espaço, não tem atrito, não tem nada. Então, às vezes, pode ser que o aquecimento deste lado aqui, o que é frontal? O sol está batendo nele. Ele tá vindo aqui, o sol está batendo nele. Ele pode esquentar e ejetar. Sabe o que é ejetar? A sua própria reação térmica dos gases ejeta para frente mesmo. Não tem problema nenhum isso. Você está entendendo? Mas agora eu pergunto,
Se fosse uma nave estelar, ela teria uma parede só de aço, de metal ali especial. Não tem mais nada que vai ter. Por que ela fica injetando gás? Por que fica mudando de cor? É isso que me intriga numa análise mais objetiva de ser uma interestelar ship, alright? Oh. Sim. Então, mas isso não tem nenhuma característica de uma bola de energia. Mas aí ela não tem escudo também, não tem metal, não tem nada. Sim, mas daí nós já está falando de que extraterrestre que está ali dentro, né? Inclusive, essa daí foi uma bosta, porque eles pegaram o DNA do cara para fazer crescer um ET lá dentro. Não é? Não veio ET dentro. Né? Vem cá, rapaz, para de ser envergonhice. Tem criança assistindo. Bom, você vai ver que eu estou fazendo aqui agora o papel do diabo, certo? Advogado do diabo. Eu estou fazendo tudo para vocês não acreditarem que é uma nave interestelar. Depois do próximo bloco, eu vou explicar por que eu estou fazendo isso com vocês. Porque os meus amigos ETs, aí as pessoas perguntam, os seus amigos ETs estão do seu lado, você não pergunta para ele, né? Eu vou falar como é que eles tratam o Laércio, tal, certo? Poxa, eu estudei pra caramba na minha vida. Certo? Não é qualquer ETzinho que vem de sei de onde que vai me enganar. Certo? Ou seja, eu tenho mais de 70 anos de estudo de ufologia. Porra, a gente está cansado de saber como é que os ETs operam aqui na Terra. Desde 47, em toda a aparição de disco voador no planeta inteiro, abdução de pessoas, rapto de pessoas, todo esse sistema que a gente está cansado de saber como os ETs operam. É agora que vem o segredo. O que aconteceu em 47? Em 47 ocorre a primeira aparição de disco voador nos tempos modernos. Primeira. Foi em junho de 47. Estados Unidos, Washington. Vai aparecer em Limeira? Se aparece em Limeira, sabendo essa porra, você acha que o mundo vai... Então a primeira aparição foi na capital americana. Oh, se aparece no sul de Minas aqui, quem que vai saber no resto do mundo? Né? Hã? Foi o Kenneth Arnold, né? Então, o comandante Kenneth Arnold, pela primeira vez. Então, quem é ufólogo, que estuda ufologia há tanto tempo, sabe o modus operandi dos ETs aqui, na nossa atmosfera, abduzindo pessoas. Tá? Aí você vai raciocinar, qual é o motivo dos extraterrestres parecer com uma nave, parecer uma rocha, lá na puta que pariu? Se eles já estão aqui desde a década de 50, junto de nós. Então, nós vamos levantar todos esses questionamentos. Você vê que em nenhum minuto, até agora, eu afirmei que é uma nave extraterrestre. Vocês vão ver quanta gente tem na internet, dizendo que já tem contato com os ETs lá dentro da nave. Os que já estão aqui, o que ele vai fazer lá na puta que pariu, né? Imitando uma rocha? Ah, mas aí que vocês têm que começar a estudar uma ufologia avançada. Existem vários tipos de ufologia no mundo. A ufologia mais primitiva é essa. É a ufologia do materialista. A ufologia do materialista é a ufologia de grupo primário. É o primário da ufologia. Então, se você raciocinar só em ETs materiais, ETs de mundos materiais, com uma visão bélica, com uma visão do mal, vou invadir aquele planeta, acabar com aquela humanidade porque eu não gosto de seres humanos, vou lá porque eu não gosto, já sou do mal.
Entendeu? Minha namorada me largou de mim, eu vou lá destruir aquele planeta que eu tô, né, tô puto da vida. Né? Mas o que tem aqui que eles podem querer? Vamos falar para mim, que eles não podem pegar no espaço vazio lá que está cheio. Quantos planetas não existem no cosmos? Você quer ver uma das maiores bobagens que eu já ouvi na minha vida? É a história do Nibiru e a história dos Anunnaki. Então, você quer ver que bobagem que é essa? Eu vou explicar, eu sou astrofísico, então pensa bem. Imagine os ETs saindo de Nibiru, vindo aqui para a Terra, precisando pegar ouro. Precisando de ouro, estou precisando de ouro. Né? Então, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Vê se tem lógica. Astrofísico, o cara contando essa história dos Anunnaki para mim. Aí os caras saem de lá, olha a história. Sai de um outro planeta, faz uma viagem interestelar e o cara não sabe fazer ouro em laboratório. É óbvio que qualquer um faz ouro em laboratório se tiver alta tecnologia. Se o cara tem tecnologia para uma viagem interestelar, não vai ter tecnologia para fabricar ouro em laboratório? Não, então, o que eu vou falar para você, tenha calma. Isso aí ninguém sabia. Esses esotéricos que escreviam essa bosta não sabia. Que isso são descobertas recentes, nossa. Tá? Então, o cara teve que fazer nós como clone. Aí, nós somos filho da puta. Certo? Porque nós não temos pai. Não temos mãe. Não temos nada. Os caras criou a gente para minerar ouro. Olha só. Nós não fomos nem criados por Deus. Nós viramos filha da puta. Você está entendendo nessa história? Aí o cara foi embora e largou nós aí. Você viu, vocês aí, esses androides, esses clones. Que não tem alma, não tem espírito, não tem nada na jogada dessa descrição do Anunnaki. A única coisa que eles fizeram a humanidade para minerar ouro. Bicho, a quantidade de ouro que nós temos na superfície terrestre é baixíssima. Agora presta atenção. Recentemente, nós descobrimos, e não um, dois ou três, mas dezenas de asteroides, aqui no nosso grupo de asteroides, inteirinho de ouro. Inteirinho de ouro. É milhões de vezes mais ouro que a gente tem minerado até hoje aqui na Terra. Você está me entendendo? Então, é muito mais fácil essa nave interestelar, ao invés de descer na Terra mineral, ouro, pega, reboca aquele asteroide, põe dentro da nave e vai embora. É a coisa mais fácil do mundo para uma raça avançada pegar no espaço já levar embora. Eles não iam ter esse trabalho aqui. Isso é bobagem. Você vê, isso não tem lógica alguma. A raça avançada, quando ela avança tecnologicamente, nenhum material ela deixa de poder fazer em laboratório. Porque é só introduzir prótons no núcleo e você faz uma reação nuclear ali a frio e você produz ouro em laboratório. Você sabe que muita gente produz diamante em laboratório? Industrialmente, mais perfeito do que os encontrados na natureza? Ou não sabia disso? Você sabia que aqui em Minas, nós encontramos esse tempo aqui atrás, uma pedra de diamante desse tamanho, assim, ó. 350 milhões de reais. O valor dela. Beleza, né? Não precisa fazer mais nada na vida. Mineiro que achou está dando pulo até hoje. Você está entendendo? Então veja uma coisa que é rara aqui. Tem planetas, chove diamante. Chove diamante no planeta. Descoberto agora recentemente um exoplaneta. Você acha que o cara vai vir aqui para minerar diamante? Que aqui é raro pra cacete, diamante? Esses caras vão em planetas que tem ouro pra cacete na superfície. Pode colher ouro na superfície. Não precisa ficar fazendo buraco, entrando em caverna para pegar meia dúzia de ouro. Você sabia que 99% de todo o ouro que existe na Terra, ele está próximo ao núcleo da Terra? Ele não está na superfície. Porque o ouro é um metal muito pesado. Na formação do sistema planetário ele foi para o fundo. Ele foi lá no fundo, junto com o níquel, o ferro. E aí quando a crosta terrestre se formou, endureceu, aí o ouro que tem na superfície é o que caiu em meteoros. Que caiu do espaço em meteoro. O ouro é tudo original do espaço. Não é natural que da Terra, porque todo o ouro na formação planetária foi para o fundo. Está muito fundo.
Então, todo mundo sabe que tem ouro pra caralho aí nos asteroides. Inclusive, tem um seriado na Netflix que tem 6 temporadas. Ele se chama Expansão. Já assistiram o Expansão? Então, você vai ter 3 tipos de civilização na Terra. Os terráqueos, os marcianos e os belts. É colônia terrestre em Marte. O cara nasceu em Marte. É humanos que nasceram em Marte. Os humanos que nasceram em Marte não podem nem passear na Terra, sabia? Eles não estão adaptados fisicamente à Terra, eles não conseguem sobreviver na Terra. Marte, né, tem uma gravidade muito pequena em relação à Terra. Então, quando você nasce já lá, os seus ossos, seus corpos são tudo adaptados àquela gravidade. Botou na Terra, o cara morre. O cara tem um acidente de coluna, não anda mais aqui. Entendeu? Então, tinha uma turma, é um futuro, certo? Que a gente já colonizou Marte. E sabe aonde a gente colonizou? O cinturão de asteroides. Por isso que eles chamaram de belts. O que é belt em inglês? Ah, tá vendo? E eles moram lá e mineram o cinturão de asteroides. Olha lá, essa é a série. Entendeu? Então, por isso que chama expansão, porque a Terra, a nossa humanidade expandiu para o espaço. Entendeu? E aí, nós vamos achar um portal perto de Plutão. Esse pessoal aí, ele acha um portal perto de Plutão, construído por uma civilização avançadíssima, que ninguém sabe quem é. Está tudo sem população. E eles atravessam esse portal e caem num planeta sem ninguém. Mas com uma eles encontram umas tecnologias desse planeta que vocês não imaginam o avanço dela. E eles estão explorando. Só que acabou no 6º e não foi mais para frente. A série. A hora que eles estavam explorando esse planeta tal, eles não foram mais para frente. Acabou a série. Uma bosta. Entendeu? Então, é óbvio que é muito mais fácil para uma civilização altamente tecnológica que já viaja no espaço. Porque mesmo nesses belt aí, tá? Mesmo esse pessoal, eles não fazem viagem interestelar. Só que eles só fizeram uma viagem interestelar quando eles descobriram o portal de uma civilização avançada e atravessaram o portal e foram para um outro sistema solar, outro sistema planetário. Então, veja bem. Stargate, tipo Stargate, que eles encontraram. Passaram e foram para um outro planeta, uma tecnologia avançada de navegação estelar. Bom, então, veja bem. Então, eu até hoje, como cientista, eu nunca engoli, nem como esotérico, eu engoli a história dos Anunnaki. Não é a história que fizeram a humanidade, construíram a humanidade há 100 mil anos atrás. Tal. Certo, e nós estamos aqui até hoje, porque o nosso pai. É claro que eu não acredito nisso. Eu tenho uma visão mais esotérica, mais espiritual, mais transcendental de tudo isso. A primeira coisa que nós temos que discutir é o conceito de vida, esta vida. Né? Se você acreditar que existe vida após a morte, aí é outra discussão que nós vamos fazer depois. Aí nós vamos discutir quem são os extraterrestres que nos visitam realmente. Eu já venho falando para vocês há muito tempo que todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Está morto em todo lugar. Já morreu. Pensa que ele morreu, Lombardi? São seres ascensionados. Mas todos vocês que são espíritas aqui, vocês sabem que tem vida após a morte. Não é verdade? Vocês sabem que existe uma outra dimensão da realidade. Qualquer centro espírita pode levar você aqui. Mas os nossos cientistas não acreditam nisso. Nossos cientistas não acreditam em Chico Xavier. Né? Para eles, o conceito de vida deles, não, a maioria não acredita mesmo. Tem alguns que acreditam, óbvio, não é todo mundo. Mas esse cientista da NASA, esse pessoal, pode esquecer. Então eu quero que vocês percebam
que tudo é uma questão de uma evolução consciencial e evoluir a forma como você encara os extraterrestres. Por isso que a maioria fica pensando numa nave interestelar. Porque acha que os extraterrestres operam desse jeito. Passa de fininho, assim, sem quem não quer, né? Camufla a sua nave como se não pudesse se expor a nós, a 2 unidades. Nós não temos capacidade de mandar nenhuma nave a 2 unidades astronômicas tripulada. Você está entendendo? Agora, imagine uma civilização que faz uma viagem interestelar, que tecnologia de armamentista que eles não vão ter. Dá um peido e destrói a Terra aqui. Eu sempre falo para vocês, qualquer raça avançada, se quiser fazer o mal para a humanidade, é só deslocar um asteroide de 2 quilômetros e jogar na Terra. Não precisa de arma sofisticada, não precisa de laser, que eu não teria. É fácil destruir a Terra. É só rebocar um asteroide e largar. E tem um filme assim, eles fizeram um filme assim uma vez, que uma nave extraterrestre veio rebocando um asteroide, e eles fizeram a curva e o asteroide foi contra a Terra. Aí eles fizeram tudo equipamento. O filme é bem legal, bem feitinho. Tal. Aí eles mandam mísseis nucleares tal, e interceptam. Eles todo mundo aqui na Terra, o planeta inteiro. 10 minutos depois, vem 50 naves arrastando 50 asteroides contra a Terra. Aí fodeu, no filme termina, fodeu. Você entendeu, né? É assim que o extraterrestre destrói o planeta Terra. Não precisa trazer nenhuma arma sofisticada, nenhuma bomba atômica, nada disso, gente. A estilingada ele ganha a guerra, no estilingue. Certo? Pedrada, na pedrada. Então, a gente que é astrofísico, eu tenho toda a visão que esses caras têm. Eu estudei tudo isso. Certo? Né? Vocês estão me entendendo? Às vezes as pessoas não me conhecem. Eu ajudei a montar o Observatório de Capricórnio em Campinas, com telescópios alemães e tal. Porque na época que eu dava aula de astronomia, né, lá na Unicamp, eu levei o diretor da física, né, e levei meus alunos em 10 ônibus lá para... Tava um lixo aquele negócio lá. E não tinha nenhum astrônomo profissional, era prático, sabe, astrônomo prático. Cara que adorava, mas não era nenhum físico, não era formado em faculdade, certo? Tinha 2 astrônomos práticos lá. Cara que sabia mexer no telescópio, localizar as coisas, né? Bem legal, eles eram muito bons. Muito bom. Aí, nesta época que eu dava aula de física, de astronomia na Unicamp, nós ficamos sabendo, eu e o diretor da física, que a Prefeitura de Campinas tinha ganhado da Alemanha um puta telescópio Zeiss astrofotográfico fudidíssimo. E mais um planetário. Um projetor planetário da Zeiss alemã. E estava encaixotado há mais de 10 anos na prefeitura. A prefeitura não tinha interesse, não tinha grana. O que nós fizemos? Fizemos um convênio com a prefeitura de Campinas e nós montamos o telescópio lá em cima e construímos o planetário no Taquaral. Então, tudo isso foi iniciativa minha. Foi iniciativa do meu curso de astronomia. Isso ninguém conhece, nunca eu falei isso na internet para as pessoas. Certo? Mas se eu não fosse lá, não levasse o diretor da física, junto com os meus alunos, para a gente fazer uma visita ao observatório de astronomia, isso nada tinha acontecido. 80, 79, por aí. Que a gente teve o primeiro contato com ela. E depois de um tempo, é que tudo isso foi feito lá. Foi prédio novo, construiu um prédio novo para abrigar o telescópio novo. Teve que vir técnico da Alemanha para instalar o telescópio. Não é nós, não. Tem que vir técnico da Alemanha alinhar ele, instalar ele. É uma coisa assim. E olha, Zeiss é o melhor telescópio do mundo. Tá? É o melhor equipamento do mundo. Então ele é astrofotográfico. Com ele a gente tira fotografias incríveis do céu. Até hoje. E de uma época que as máquinas não eram CCD. Hoje você pode comprar, hoje tem telescópios que são dessa grossura assim, desse tamanhinho assim. São Maksutov. Mas
E outra, você montou ele direitinho, ele segue, vai para o computador, você acha o aço que você quer por computador, ele alinha, tal, só foca. Você pode botar uma câmera CCD dele e olhar pelo computador, estudar tudo aqui, digitar e olhar. Mas o problema é money. Quanto mais sofisticado é o equipamento, mais... Né? Esse telescópio como o meu aqui, hoje deve estar o quê? Uns 3, 4 mil reais. Mas um telescópio desse, com um diâmetro de 20 polegadas, né, é coisa de 50 mil reais. Entendeu? Eu não tenho condições de comprar um telescópio desse, saca? E outra, para você ter uma boa observação do céu, hoje você tem que estar num lugar muito escuro, sem poluição luminosa também. E você sabe... Hoje, você está aqui no mato, tem luz acesa ali, luz acesa da cidade inteira lá, tal, deixa o céu muito claro. Ela atrapalha a observação astronômica. Por isso que ano que vem, quem gostar de astronomia, já estou anunciando agora, nós estamos preparando uma excursão para o Atacama, visitar os telescópios lá e fazer os nossos trabalhos esotéricos também, lá, vigílias ufológicas, tudo. É uma astronomia, astrofísica, junto com uma viagem esotérica, espiritual também. Vamos fazer vigílias ufológicas, meditações daquele deserto lá, maravilhoso, né? Entendeu? O que é? Telescópios? Então, o lance é o seguinte, a USP, no começo, nós tínhamos praticamente assim, acho que 2 ou 3% de investimento lá, né? Porque o Atacama é um investimento internacional, ele não é chileno, ele não é, a gente só alugou a terra do Chile lá. Aí você tem a ESA, você tem a NASA, você tem muitas instituições no mundo que financiaram a construção de tudo aquilo. E nós tínhamos 3 ou 4% de investimento lá, até um certo governo, e depois pararam de investir, pararam, a galera não tem nada lá, certo? Porque a gente tinha direito de usar o observatório lá também, certo? Para fazer a pesquisa nossa aqui. Mas agora, com esse problema, os nossos convênios faliram. Eu não sei se agora, né, preciso fazer uma pesquisa nova, se o IAG, o pessoal relatou, né, alguma correspondência lá. Você está entendendo? Mas os russos não entram nessa, nem os chineses. Nós tínhamos um radiotelescópio, o maior do mundo, em Arecibo, aqui, sabe? Aqui na América Central. Nós tínhamos um telescópio que tinha 300 metros de diâmetro a abóbada dele, né? E a China construiu agora um de 500 metros de diâmetro. Não, ele está numa montanha. Ele está num vale, na verdade, assim. Ele foi construído num vale, porque não tem estrutura metálica para aguentar 500 metros no céu. Foi preso num vale e quem mexe para focar ele é a parte de cima, que vai criar um direcionamento do foco dele. Mesmo projeto com a de Arecibo. Inclusive os chineses, juro que já receberam mensagens do espaço, inteligente, aquela coisa. Por isso que fizeram esse documentário, esse filme aí do Problema dos Três Corpos, e foi lá na China. Mas, por exemplo, foi nesse radiotelescópio de Arecibo que nós mandamos aquelas mensagens para o espaço, para os ETs. Tá, ele está totalmente abandonado porque faltou financiamento também, interesse, tá, as traças, caindo nas traças. Por quê? Porque eles perderam interesse, porque eles conseguiram construir telescópio. Hoje em dia, o que eles fizeram? Ou seja, não está nos Estados Unidos, está na América Central. E agora, nós temos tecnologias novas que nós estamos fazendo, abóbora menor, mas juntando 20, que dá o mesmo funcionamento daquele de 300. Mais barato, mais fácil de mexer, de alinhar. Vocês já viram, pega assim a formação de radiotelescópio Y de Valley, como é que é?
Então, nós fizemos isso aqui, lá no deserto americano. E colocamos antenas parabólicas alinhadas aqui, ó. Esse conjunto de antenas alinhadas desse jeito equivale a uma parabólica desse tamanho aqui, ó. Certo? Porque ele vai captar. Porque, na verdade, o que é um radiotelescópio? É eletricidade que vem do espaço. Porque o teu rádio aqui, quando você tem uma estação de rádio lá transmitindo, a antena sua capta, mas o que está propagando no espaço que a sua antena capta? Eletricidade. Eletricidade. Pulso elétrico, igual o Tesla. Por que o Tesla queria acender luz à distância? Ele gerava numa antena um pulso eletromagnético que acendia a lâmpada aqui. À distância. Certo? Então as antenas de, acho que Tree Valley, tenta achar aí. Bota essa daí, aqui, qualquer uma. Vocês vão ver que essa tecnologia, eles pegam todas essas antenas, concentram num computador aqui, que vai fazer um papel muito interessante na hora que eles analisam aqui. Né? Vocês sabiam que tem um sistema de telescópio aqui no Chile que se chama interferon? Já ouviu falar disso ou não? Não é? Então, veja bem, cada telescópio eu acho que deve ter uns 5 metros de diâmetro, se eu não me engano, 5 ou 6. Cada telescópio. Então eles montaram vários telescópios. Esse aqui é o Arecibo, ó. Então, deixa eu mostrar para vocês o que eles fizeram aí no Chile. E já faz tempo que tem esse não é de agora, não. Eles pegaram, deixa eu só explicar mais ou menos para vocês. Eles pegaram vários telescópios assim, ó. Eu não sei quantos é ao todo, depois eu preciso olhar para vocês. Vamos supor, isso aqui são telescópios, certo? Então, ele pega a luz, presta atenção, ele pega a luz que incide nesse, você sabe, quanto maior o zóio, mais luz capta. Mas a gente tem um limite para diâmetros de telescópio, viu? Chega num valor que não dá para fazer mais. Ele dá distorção, dá interferência, não é. Então, o que os caras fizeram? Eles pegaram todos esses telescópios por fibra ótica, eles captaram a luz aqui, por fibra ótica jogaram aqui. Ó. Jogaram aqui. Por que se chama interferômetro? Você que é físico. E por que ele chama interferômetro? Você sabe quando duas ondas vêm com a mesma frequência, mesmo comprimento de onda, o que acontece uma com a outra? Existem dois tipos de interferência, construtiva e destrutiva. Você se lembra agora, né? Só que agora nós vamos projetar ele para naquele ponto dar uma interferência construtiva. Isso, então, cada um desses telescópios emite um pulso de luz assim. Certo? Então, ele faz aqui. Agora, quando chega lá no centro do equipamento, todos esses telescópios vão fazer uma interferência construtiva e ele vai fazer isso aqui, ó. Uma super onda de luz, ou seja, somou a imagem de cada telescópio para dar puta imagem bonita e não precisou fazer um único telescópio gigantesco. Olha a tecnologia de hoje. Então esse telescópio funciona, esse interferômetro aí tá, faz tempo funcionando lá. Entendeu? Muito bueno, mano. Esse está desativado. Está largado as traças. E não vão usar mais. Pode ter certeza, isso é coisa velha. Vai comprar para quê? Vai fazer o que aquilo lá? Só para criar pombo. Criar pombo na antena é ótimo. Judy Foster, sim. Aquele filme é interessante. Vai sair Contato 2, viu? Vai ter. Estão fazendo o filme 2 dela, com ela ainda.
Está meio velhona, mas ainda dá caldo. Caldo. Meu, você precisa pegar a Judy Foster com 18 anos, com 20 anos de idade. Era linda, né? Ela era muito bonita como atriz. E você vê, quando ela fez esse filme, ela tinha o quê? Uns 50 e poucos anos, né? O contato. É. Tinha sim, ela era bem velhinha. Quem fez esse filme junto com ela foi o Noia? É, exatamente, né? Então, o problema do telescópio do espaço é o seguinte, presta atenção. Se furar um pneu, fudeu. Se queimar um chip, fudeu. Quero ver quem vai trocar aquela merda lá. Os telescópios espaciais são muito bons. São muito interessantes, porque não tem problema de luz, né? De atmosfera. Choveu, né? Ninguém faz observação lá, não. É 24 horas o telescópio funcionando. O problema é você mandar essa merda para o espaço. Você tem um limite de diâmetro que você pode mandar. Então, o James Webb fez, ele fez o espelho do James Webb dobrável. Quando chegou lá, ele abriu. Mas tem um problema. Imagina se o filho da puta não abre. Quero ver quem é que vai desdobrar lá no espaço aquela merda. Então, o risco é muito grande e a grana investida é muito grande. Sabe quanto tempo demora para fazer um telescópio desse? Aqui em Terra, para depois mandar no espaço? Coisa de 10 a 15 anos. O que acontece? A hora que ele está pronto, a tecnologia já ficou ultrapassada. Você sabe que hoje o computador, o chip, a cada um ano já é outro. Então, o telescópio está pronto para montar, tem que refazer inteirinho, porque mudou toda a tecnologia de computação, de tudo mais. Ele não é feito de silício, ele é feito de um outro material. Ela conseguiu romper a barreira de gigahertz que os chips de hoje têm. Pela geração de calor, eles param ali em 6 gigahertz, 7 no máximo. Ela consegue 500 gigahertz com esse material. Então, a cada momento, nós estamos criando tecnologias novas que aperfeiçoam. Agora, trocar aqui na Terra o computador é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas vai trocar lá. Por exemplo, tem duas diferenças também do James Webb para o Hubble. Qual que é a grande diferença? 34 anos, tá bom. Desculpa, então. Mas eu sempre fui fã dela. Como atriz, não, ela era muito boa atriz. Muito boa atriz. E esse filme foi muito legal. Certo, foi muito legal. Só que frustrou todo mundo, né? Todo mundo achou que ela ia contatar fisicamente um outro planeta, que ela fosse para um outro planeta, ela pode até ter ido. Né? A escala de tempo do salto, né? E até ela voltar, não passou segundo nenhum aqui na Terra. Os caras da Terra ela só passou um buraco e caiu no chão. Mas a câmera dela tinha 18 horas de estática. Você sabe qual que é a diferença do Hubble para o James Webb? Não é isso. Presta atenção, ó. Aqui está a Terra. Ok? O telescópio espacial Hubble. E você sabe por que chama Hubble? Porra, cara. Em homenagem ao astrônomo que descobriu a expansão das galáxias, que descobriu a fuga das galáxias, o maior estudante de galáxia que existia, ganhou o prêmio Nobel de Física e Astronomia, Edwin P. Hubble. Ele era o diretor de Monte Palomar, na Califórnia. Ele que instalou Big Eye, o maior telescópio terrestre da época. Ele é o Hubble, né? Amigão do Lalá. Brincadeira. Ele já morreu faz tempo. Tá? Então, o Hubble é um telescópio que foi colocado em órbita da Terra. Ele está aqui, ó, girando em torno da Terra. Vê para mim a altura que está o Hubble, viu? A altura da Terra deve ser uns 500 quilômetros de altura. O Hubble girando em torno da Terra. Ele fica girando. E como vocês sabem, né, todos vocês já andou de avião, não andou? Você já andou de avião? Você viu na janelinha lá, você está 900 km por hora.
Parece que está tudo parado, né? Se você pega o binóculo, olha lá embaixo, você vê tudo, não é? Porque parece que está tudo parado, não parece que está andando a 900 km por hora. É a mesma coisa, sabe qual que é a velocidade de um objeto em órbita? Puta, é altíssima, 500, 600 km de altura. Está lá aquilo que eu falei para vocês. Tá? Então ele está a uma altura de 500, 600 km, que pode variar um pouquinho e tal. Bom, e está o Hubble, certo? Então quando você está lá no espaço, você pode ver a estação orbital, ela fica andando, parece que está parado. Então você pode focar qualquer objeto no céu distante e com a tecnologia automática ele vai seguindo aquela luz, não tem problema nenhum, entendeu? Ok? Agora, mas existe esse problema aí de movimentação e comunicação. Aí, o que nós fomos fazer? E agora a diferença do James Webb. Aqui nós temos o Sol agora. Ó, nós temos a Terra orbitando o Sol, a Terra. Nós temos uma região aqui, entre Marte, até a órbita de Marte, nós temos uns pontos aqui assim, pessoal, que a gente chama de ponto de Lagrange. Ponto de Lagrange é quando eu coloco um objeto numa determinada posição e a resultante das forças que atuam nele é praticamente zero. Ou seja, ele não vai ser puxado nem para um lado, nem para o outro, está entendendo? Para desestabilizar a órbita dele. Então, esses pontos de Lagrange são muito bem calculados. E agora, esse telescópio ele foi colocado assim, ó, deixa eu colocar a Terra aqui. Ó. Terra está aqui, ele está aqui, certo? Ele anda praticamente alinhado com a velocidade da Terra. Mas ele está em órbita do Sol, não em órbita da Terra. E está muito longe da Terra, viu? Qual que é a distância do James Webb da Terra? Pega aí na internet. Hã? 1,5, ó. O James Webb está distante de nossa Terra 1,5 milhões de quilômetros. Você sabe qual que é a distância Terra-Lua? 400 mil quilômetros. Ó, a distância até a Lua é de 400 mil quilômetros. Olha a distância que ele está além da Lua. Isso, entendeu? Então, a Lua está muito mais perto de nós do que o James Webb está. Então, ele está numa posição muito privilegiada para pesquisar objetos distantes. Ele foi projetado para pesquisar objetos distantes, galáxias distantes, para observar objetos no início do universo físico, no começo do universo, há bilhões. O deep space dele, o espaço profundo dele, atinge bilhões de anos-luz de distância. Tá? Então ele é para estudar o universo na origem do seu... E ele tem esse formato. Você vê que o espelho dele é múltiplo, multifacetado? Porque ele foi abrindo. Ele fechou, porque ele tem que caber dentro do foguete, né, para ser lançado. Você tem que tudo é móvel. Aquelas placas solares teve que abrir, tudo teve que abrir porque ele... E na verdade, se eu não me engano, ele é movido por energia nuclear. Porque como ele está muito distante do Sol, se você abrir um painel solar, ele vai pegar muito pouca eletricidade. Ou seja, o painel solar tem que ser muito grande para aquela distância que ele está, ele conseguir carregar a bateria por energia solar. É que nem o New Horizon, é tudo nuclear, tudo movido a plutônio. Tal. O quê? Não, plutônio não, dura 100 mil anos. Você vê, os nossos submarinos movidos a plutônio, movidos a energia nuclear, dura 5 anos sem abastecer. Agora, um negócio pequenininho desse que gasta pouca energia, você bota lá e dura 100 mil anos. Não cabe a bateria. Essa é a vantagem de uma bateria nuclear. Né? Então, mas mesmo com a capacidade que o James Webb tem uma capacidade fantástica. Mas vocês sabiam que esse Vera, como é que ele chama? Vera. Pega para mim, eu esqueço o nome, Vera Live.
O James Webb foi um diretor da NASA. Ele foi o diretor da NASA. E outra, inclusive, quando batizaram o James Webb com esse negócio, a maior parte do pessoal da NASA fez uma campanha que não queria botar o nome desse cara, disse que o cara era um chato do cacete. Não queria, fizeram mesmo, mas daí ficou, os caras, né, não trocaram o nome. É muito dinheiro, né? E Vera Raio, como é que é? Acho que é um negócio assim. Não, é um novo que é o novo. Esse daí, o large já existia. A inauguração do novo telescópio do Chile. Coloca lá. Alma, tem um nome certo. Chega o quê? Depende, cara, depende. É difícil você falar, né? Porque quem usa o James Webb são instituições americanas. Certo? Só a NASA que usa o James Webb, talvez. Tá? Isso, Vera Rubin. É esse aí. Esse Vera Rubin, desculpa que eu esqueço os nomes, tá? Esse observatório, eu vou contar para vocês a capacidade dele. Certo? Ele fotografa com perfeição uma bola de tênis na Lua. Tá? Ele consegue tirar uma foto de uma bola. Por isso, esse cara aí, ele pode investigar e provar para todo mundo como o homem foi com a Apolo 11 e pisou na Lua. Porque ele pode fotografar os objetos deixados pela Apolo 11 na Lua. Se for o caso. Porque tem muita teoria da conspiração que o homem não foi para a Lua, né? Se você perguntar para mim, é claro que o homem foi para a Lua, tá? Doa quem doer, até os terraplanistas, doa quem doer, porque terraplanista eu não acredito como foi para a Lua, né? Você acha que não? Esse é o Very Large. Tem uma câmera fotográfica que é a coisa mais sofisticada feita até hoje. É um negócio absurdo. A qualidade do equipamento. Esse é o Vera Rubin. É assim. Nós precisamos. Esses lugares aí, eu não sei se os caras deixam visitar. Porque durante o dia o telescópio não é usado, tá? Você sabe que o telescópio só usa de noite, praticamente. Durante o dia ninguém usa. Fica lá. Mas nós vamos ver se a gente consegue umas visitas para esses lugares aí. Como eu sou astrofísico, físico, talvez eu consiga levar como se fosse estudantes de astronomia. Eu entro como escola, entendeu? E a gente consegue fazer visitação nesses lugares importantes lá. Entendeu? Então, gente, nós temos muita tecnologia. Porém, a distância que o James Webb está e vai estar, até hoje as suas fotografias são muito, né? Não muito boas, o máximo que ele dá ali, ainda não consegue detalhes. Ok? E mesmo esse Vera Rubin já botou os olhos nele. Está todo mundo com os olhos voltados no 3 Atlas. Está todo mundo com os olhos voltados no 3 Atlas. Está todo mundo esperando um boom. Está todo mundo esperando que ele faça alguma loucura. Dá umas piruletas e vir direto para a terra. Aí fodeu. Aí você pode correr para as montanhas. Tá? Como dizem, né? O Richard pode correr pelas montanhas que o bicho vai foder. Mas até agora, como ele não virou para cá, está quietinho, bonitinho, só desfilando entre nós. Filha, faz um favor para o titio lá. Enche para mim de água. Acabou aqui, ó. Esse aí é o Vera Rubin, né? Esse é a montanha que ele está, ó. É muito legal. O Chile, você já andou em cima do Chile? Eu já andei de avião em cima do Chile. Cara, cacete. E por isso que é bom, porque quanto mais alto você está, menos umidade no ar você tem. Ele está a 4.000 metros de altura, se não me engano. Ali é o deserto do Atacama, é tudo. Não tem nada.
A umidade é zero, entendeu? Então não tem, a atmosfera é limpa, é totalmente e longe de qualquer cidade, de poluição luminosa de cidade. Então, é um local ideal para você montar um observatório astronômico. Por que eles montaram na Europa? Na Europa não tem condição, não tem mais lugar para montar na Europa. Certo? Não tem um lugar assim específico, tão tranquilo para você montar um telescópio. Ah, de carro, não, chega de carro. Imagine para levar, você não tem noção o trabalho que deu para levar o espelho deles, o caminhão, subindo aquelas montanhas. Demorou meses para levar o TC, que tem que ir devagar para não pode trincar o negócio. Trincou e melou, né? Então nós temos uma tecnologia, né, cada vez avançando mais. Acabou minha bateria? Tá falhando. E isso faz com que a cada época nós temos capacidade de olhar mais longe. Por exemplo, eu acho que eles vão fazer uma campanha em breve de fazer esse Very Large Hub, aí, o Vera Hub, fotografar o material da Apollo 11 na Lua. Só para provar para esses cornos que os caras foram para a Lua. Cara, não, você sabe que não é preciso? Você sabe que nós descobrimos aqui... Mas nós temos Hélio-3 aqui saindo pela borda aqui, na Islândia. Aqui na Islândia, no norte, nós temos um vulcão jorrando Hélio-3. Mas só que não é do chinês, tem essa, né? É dos americanos, dos europeus. Né? Você está me entendendo? Mas, mesmo assim, com o Hélio-3, o reator de fusão ainda é um sonho, tá? O reator de fusão nuclear é um sonho. Eu não botaria fé nessa merda. Mas o problema é fazer essa energia limpa acontecer. O problema é fazer essa reação de fusão controlada. Né? Eu sei como é que funciona, porque eu trabalhei junto com um professor da Unicamp, esse professor fazia tai chi comigo. Ele era chefe do departamento de plasma da Unicamp, que é exatamente o tokamak. Nós tínhamos um tokamak lá. O que é um tokamak? É um modelo japonês, que se chama tokamak, de reator de fusão nuclear. Eu sei como é que funciona tudo, entendeu? Ficava lá no laboratório, às vezes ajudando ele lá. A gente tinha que jogar lasers, aquecer, fazer uma garrafa magnética para reação controlada ali. Cara, é muito complicado. Olha, na década de 70 aí que eu ajudava o cara, nós já tínhamos tokamak aqui. E todo mundo estava tentando fazer fusão. Na China, eles conseguiram funcionar por 20 minutos só. E outra, a gente gasta muito mais energia para produzir do que a gente tira do negócio. Ou seja, não. E outra, está muito longe da gente conseguir criar um reator operacional, sabe? Que vai dar energia para caralho, sabe aquela coisa toda. É tudo muito sofisticado. É igual o reator de dobra da Enterprise. Você sabe que o reator de dobra da Enterprise é feito de antimatéria. Por isso que o núcleo da Enterprise de antimatéria é feito de lítio. E eles chamam de dilítio. Por quê? Porque o lítio é o primeiro elemento da tabela periódica que é sólido, que não é gás. E dá merda, porque o hidrogênio tem que isolar ele, esquentar ele pra caramba, você tem que esquentar muito ele. E a gente esquenta com raio laser, metendo laser no gás. E aí ele começa a agitar. E ele tem que vencer a barreira, né, eletrostática de dois prótons baterem no outro. Porque você vem com velocidade baixa, ele desvia. Ele desvia. Um repele o outro. Então você tem que ter uma velocidade muito alta e uma garrafa muito pequena para eles se chocarem e fundir. Quando ele funde, ele perde massa. Você sabia que o próton, sozinho, ele tem uma massa. Se você juntou ele, ele perde massa. Ele fica mais... E essa perda de massa é a energia que gera a reação do Sol. O Sol está fazendo isso lá. Certo? O Sol é uma bomba atômica
de fusão nuclear, são bilhões de bombatões explodindo por minuto no Sol. É uma coisa que vocês não têm noção da quantidade de energia que gera aquele trem lá. Mas lá a gente está... Tudo é legal, tudo pressiona, né? Aqui a gente não tem como é que a gente vai pressionar esse negócio, depois tirar essa energia. É por isso que na Enterprise você vai sempre escutar essa coisa do engenheiro. O engenheiro lá que está é o Scott, né? O engenheiro Scott da Enterprise. Você tem o núcleo é uma garrafa magnética, porque a antimatéria não pode entrar em contato com nenhuma matéria, ele fica flutuando no espaço. Como é que eu gero energia? Então eu jogo um duto, eu jogo um material para reagir, eu jogo matéria. Então quando a matéria dosada por milímetro, certo? Eu jogo, ela entra em contato, explode e gera energia. Essa energia eu canalizo por um negócio que você vê de duto de plasma. Você já ouviu falar, tem os dutos o duto de plasma é o que vai pegar a energia que está dentro do reator e tirar ela e usar ela para esquentar qualquer coisa, porque é só a única coisa que vai esquentar. Aí quando ele esquenta, a vapor, ele vai gerar eletricidade. Só isso. O núcleo da Enterprise só gera eletricidade. Não, aí não é termonuclear, aí o termonuclear é esse aí, é o tokamak. Mas esse é um reator de plasma. Certo? O reator de plasma. Você tem lá, não pode deixar nenhuma matéria encostar com ele. E a matéria é jogada, ou seja, calculadamente para gerar a energia que eu preciso para tirar dali. Se explodir essa merda... Por isso que toda vez que o Capitão Kirk era superado por seus inimigos, pelos Klingons, pelos Romulanos, a nave estava toda fodida, rendam-se. O Capitão Kirk fala assim, não vou nos render, não. Porra nenhuma, vocês aqui vão se fuder que eu não vou render. Aí ele fala, vamos expor o núcleo de delete, vamos expor o núcleo da nave. Expor o núcleo da nave é desligar o campo magnético, aquela bosta vira uma bomba que ela vai destruir milhares de quilômetros ao redor da Enterprise. Então os negros ficam putos da vida. Os caras estão com a nave perto, deixa quieto, vão embora. Se eles pôr um núcleo de plasma, quem vai morrer somos nós. Entendeu? Porque é uma bomba de antimatéria. Não vai dar tempo do cara fugir. Entendeu? Então é suicídio. O cara fala, você quer invadir, quer tomar, não, vai se suicidar. E quantas vezes o Capitão Kirk não botou em contagem regressiva? Né? 10, 9, para expor o núcleo. Expor o núcleo, aquilo vai vir uma bomba que vocês não têm noção. Por isso que vocês têm que entender de física para assistir esse filme. Senão vocês não entendem nada. Né? Então, gente, nós estamos num impasse quanto a este objeto. Para mim, Laércio Fonseca da Silva Sauro, este objeto não fez nenhuma demonstração que pudesse, eu, com certeza, avaliar como astrofísico que ele fez algo contra a lei. Até agora, eu sou um cientista. Não se preocupe, se ele fizer alguma manobra esquisita, eu vou concordar com todo mundo. Sou eu o primeiro a vir anunciar aqui para vocês, sabe? Certo? Corram! Corram que os ETs vêm aí, sabe aquela coisa? Mas é exatamente isso que eu quero agora. A próxima palestra. Não é agora. Não vão passar a carroça na frente dos burros. Já no próximo módulo, nós vamos falar o que os ETs têm a dizer, os meus amiguinhos, certo? O que eles têm a dizer? Vocês vão ficar surpresos de como eles me tratam. Eles são muito engraçados, eles são muito bonzinhos, tá? Entendeu? Só que eu sei a charada, tá? Eu já estou sabendo das coisas. Mas eu não posso, presta bem. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A posição do professor Laércio, eu tenho o astrofísico e eu tenho o Laércio esotérico. Certo? Prestem atenção, vocês concordam comigo? Veja se vocês concordam comigo. Até hoje, não existiu mais polêmica, maior polêmica
de um objeto no espaço chamar tanta atenção do mundo quanto esse 3i? Eu acho isso ótimo. Eu acho isso maravilhoso. Porque as pessoas estão refletindo, estão repensando. Porra, se for uma nave extraterrestre, o que eu faço agora? Se os caras vierem uma Terra agora, meu Deus do céu. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta, não tem muito a ver. Aquele Black Knight, ele saiu fora? Não, está lá ainda. Está lá, não saiu. Fala sim. Eu sei que não lê. Fala, essa semana mesmo a Carol estava falando dele. É. Tem uma astrônoma sueca, se eu não me engano. Depois nós vamos pegar o nome dela direitinho. Ela declara de pé junto que nós temos mais de acho que 100 objetos circulando na Terra que não é de origem terrestre. Não é um. Não é só o Black Knight. É um monte de objetos que a gente não descobre quem pôs no espaço. Que está girando em torno da... E ela fez esse levantamento, ela é uma astrônoma. De quantos objetos não está catalogado, não tem, sabe? Pode ser até satélite secreto, certo? Mas hoje em dia, para a nossa tecnologia, não tem nada secreto, cara. Todo mundo sabe que está com o satélite lá em cima. Você está me entendendo? Mas nós temos hoje milhares de satélites em órbita da Terra. Certo? Mas tem vários níveis de órbita. Tem órbita baixa, órbita média, órbita alta. Essa aí mesmo. Lê os dados sobre ela. Você vai ver que ela tá e ela publicou a matéria dela na Nature. A Nature não publica merda. A Nature é uma revista científica. Certo? A Nature, que ela publica esses artigos dela, tal, em revista científica. Ela não é revista UFO, né? Revista de ufologia. Revista científica. Não, essa é astronauta. Ela não é astronauta. Não, essa aí é astronauta. Nada a ver. Eu acho que essa mulher foi para a estação internacional. Coloca assim, astrônoma sueca. Fala sobre objetos em volta na Terra. Procura com esse título que pode aparecer mais elas. Apareceu para mim aquela velhinha lá. Quem? Não sei se é esse o nome dela. Vamos ver, a gente já acha também. É que está na internet aí circulando a matéria dela, tá? É que eu sou uma pessoa que eu leio muito isso aí. Tudo que aparece novo eu leio, tá? Eu acompanho os mais avanços da astrofísica, também acompanho, certo? Eu assino revistas americanas, da Astrophysical Journal, certo? Então, a Astrophysical Journal é uma revista que só astrofísicos publicam ali, tem os seus trabalhos. Não é? Tem uma revista que é mais fácil de vocês lerem, vocês podem comprar ou assinar, está na internet também, mas você pela internet precisa chegar na sua casa pelo correio mais. Astronomy. A Astronomy é uma revista séria, fácil de ler, não é assim de nível superior, tal, avançado, é mais divulgação científica, mas é tudo que sai novo, sai na Astronomy. Você está me entendendo? É bem legal. Né? Teve uma época que a Astronomy era publicada em português. Eu não sei se a Astronomy deve ter em português até hoje, viu, André? Essa revista que você pode comprar, assinar e ela chega na sua casa. Né? Essa revista. Então, ela tem todas as coisas modernas que está acontecendo na astronomia, vai aparecer artigos nessa Astronomy. Tá? Inclusive, coloca a Astronomy aí. Ela deve estar atrás do James Webb também, que nem sarna. Está todo mundo grudado nesse objeto. O importante é que todo mundo está de olho nesse objeto. O mundo está de olho. Certo? Eu não quero chegar aqui, Laércio, e tirar o leite da gato. Você sabe como é que tira leite de gato, né? Estou falando de gato. É só puxar o pires. Está entendendo como é que tira leite de gato? É só puxar o pires. Macho, hein? Gato macho. Olha lá, já está com 3 hiátulas aí, olha lá. A revista Astronomy, entendeu?
Essa é uma revista, mas ela está em inglês. Procura Astronomy em brasileiro, Brasil, Astronomy Brasil, que ela vai sair em português. Tem. Olha lá, essa é a Astronomy Brasil. Olha lá, o fim da maior estrela da galáxia, você está vendo? Ó. Então, ela, vê se ela está, é revista mesmo, tá vendo? A revista que você pode assinar e chegar na sua casa. É mensal, é uma revista mensal. É a mesma revista americana traduzida para o português. Hã? É física, acho que deve ter, tanto física quanto digital. Olha lá, Cassini desvenda Saturno, tal, você tem tudo isso. Tá? E é uma fonte oficial para você estudar os objetos, para você estudar astronomia. Entendeu? Olha, eu já dei aula de aula de astronomia em colégio de alto nível, já dei curso de astronomia no Porto Seguro, Colégio Porto Seguro, que é só dos alemães, né? Eu já fui contratado para dar curso de astronomia no Ângulo Latino, em vários colégios de alto nível, né? Você está me entendendo? Uma época eu fui convidado para montar um departamento de astronomia aqui da Unesp de Rio Claro. Eles tinham um telescópio parado lá também, ganharam um telescópio. Teve sabe quando tem aquela semana da física? Semana que tem, todo curso tem. E eu fui convidado para dar uma palestra de astrofísica. Mas só que, presta atenção, eu sou aquele cara que todos vocês sabem que eu virei maluco, eu virei esotérico. Eu sou físico que virou suco, né? Então, todo mundo sabe que eu larguei o sistema há muito tempo para cuidar da minha vida esotérica, espiritual, tenho o meu espaço holístico. Hoje nós temos o nosso Ashram, que maravilhoso. E há uns 20 anos atrás, né, na frente da minha casa, olha que louco, na frente da minha casa aqui em Limeira, morava o diretor da física de Rio Claro. E ele era amigão meu, que sabia que eu era físico também. Vocês acreditam que veio o diretor da física da USP, da Federal de São Carlos, diretor da física da Federal de São Carlos, na minha casa, me convidar para a gente fazer um departamento de ufologia em São Carlos, na Federal de São Carlos, no Instituto de Física. Eu falei, você é louco, falei para ele. Eu falei para você está louco, os caras vão expulsar nós de lá correndo. E ele era legal, eu falei, não, eu mando lá, né? Eu sou diretor lá, né? Fala o que não quer lá, tal. Mas aí eu falei, não vai dar certo. E aí esse diretor da física sabia que eu era astrofísico, tinha me especializado e tal. Aí na semana da física, ele me convidou para fazer um seminário de astrofísica. Certo? E não se esqueça que eu já dei aula em cursinho durante muitos anos, né? Então eu tenho essa didática de professor de cursinho. E eu fui lá com os slides, tudo projetando, sala, teatro lotado, todos os alunos da física, os professores da física, tudo assistindo, que era a semana da física, né? Quando terminou a palestra, os outros professores da física falaram, poxa, muito legal, professor, escuta aqui, que universidade o senhor trabalha? Eu falei, não trabalho em nenhuma universidade. Como? Mas você faz o quê? Não, eu estou desempregado. O cara falou assim, mas como? Pelo amor de Deus, que está desempregado. Não. Nós vamos contratar você para você trabalhar aqui com nós. Não tem essa, puta, nunca vi um professor tão bom desse desempregado. Eles queriam montar, olha, eles fizeram reunião lá para montar um departamento de astronomia que não tinha um telescópio lá também ganhado, parado, e eles queriam que eu montasse e eu cuidasse do departamento de astronomia da faculdade. Sabe o que eu falei? Sinto muito, mas bye bye, so long, very well. Eu voltar para o sistema de novo? Não. Daí, vou perder meu tempo, não. Tem técnico para fazer isso. É só isso. Entendeu? Então eu recebi esse convite. Claro que eu fiquei muito lisonjeado, tá? Agradeci profundamente e tive que falar para eles que eu tinha outros projetos em minha vida. Você está me entendendo? Pô, os caras foram muito legais comigo. Muito legal. Pior foi o dia que eu fui fazer um seminário na USP de São Carlos, falando sobre a minha teoria física quântica e espiritualidade. Essa ponte entre a física e a espiritualidade com a minha teoria.
Nossa, aí deu um rebubu na parafuseta. Mas só que tem o seguinte, né, minha filha? Eu não sou burro, né? Eu sou aluno do César Lattes, cacete. Eu sei o que os físicos pensam e o que eles não pensam. Então eu estou na fronteira aí também. Então eu fiz um modelo matemático tão bonitinho, tá? Eu apresentei na USP lá de São Carlos. Os caras ficaram assim, porra. Os alunos de pós-graduação se reuniram e fizeram um grupo para provar que eu estava errado. Eles ficaram 6 meses discutindo as minhas teorias, a minha matemática, tudo que eu botei. Aí eles mandam a resposta para mim, ó, nós não encontramos nenhum problema na sua teoria. Agora cabe a você provar que a sua teoria está certa. Eu que tinha que provar que a minha teoria está certa. Eles não acharam nenhum erro. Agora, você sabe que o Einstein, ele não provou que ele estava certo. Quem é que provou que o Einstein estava certo? Os astrônomos. Você está me entendendo? Então, você tem que ter a diferença entre o físico teórico e um físico experimental. O físico teórico é aquele que está dentro da salinha lá, só com a cabeça dele, desenvolvendo ideias e teorias, que o Einstein fez. Mas, para provar a teoria de Einstein, um puta aparato experimental, um puta laboratório, você tem que montar os experimentos, aí gasta milhões de dólares para fazer isso. Entendeu? A minha teoria é a mesma coisa. Alguém tem que montar um laboratório, alguém que tem que investigar essas coisas que eu estou demonstrando na minha teoria. Simplesmente para demonstrar a matéria do plano astral. Eu fiz uma teoria para demonstrar a matéria que é feito o espírito e a matéria que é feito as cidades astrais. Ou seja, o tijolo que construiu a cidade astral. O que é feito? Leia o meu livro Física Quântica e Espiritualidade, que vocês vão colocar, entender essa ponte que eu fiz entre ciência e espiritualidade. Certo? Famoso, famoso. Eu fui da palestra lá. Sim. A física quântica. Olha que legal. Eu lembro que eu dei uma palestra no Rio. Será que é o Frei Luiz que eu fui? Não. Eu não fui nesse. Eu fui num centro espírita, que é um prédio enorme, que tem vários andares. Inclusive, eles fazem assim, a desobsessão tal, no andar mais baixo lá. Depois eles vão subir nos andares, eles têm um anfiteatro enorme. E eu fui falar, inclusive, eu fui dar uma palestra lá para eles sobre intraterrenos. Fui convidado lá para dar uma palestra. Eu esqueço o nome do centro espírita. Foi tanto tempo. Não, esse que eu falei, disse que é uma fazenda, né? Esse não, esse é dentro da cidade. E também fiz o seminário Projeto Terra no Centro Espírita, onde o pessoal fez o filme Nosso Lar. Sabe, no Rio de Janeiro? Que, inclusive, todos os diretores e produtores do filme são meus amigos. Tá? Estão fazendo o 3º. Entendeu? Então, eu conheço eles pessoalmente, gente boa pra caramba, né? Me levaram para fazer esse Projeto Terra, o meu livro Projeto Terra para eles lá, sabe? Gente super bacana. São 2 andares de centro espírita também, não é muito grande. O anfiteatro deles cabia o quê? Umas 60 pessoas. Eu acho que é Tijuca. Hã? Pode ser. Eu também já fui num centro espírita que o anfiteatro cabia 500 e tantas pessoas, mas era Ramatiz. Eu já dei várias palestras, não só uma, dei umas 4, 5 palestras já lá. Né? No Rio. Né? E também eu dava palestra no Vida e Consciência do Gasparetto lá, na Glória. Gasparetto era muito meu amigo, sempre me convidava também, cedia o espaço lá para eu dar cursos. O doutor Frutuoso é meu amigão também, né? É o médico que trabalhava no Frei Luiz. Ele que trabalhava na materialização do espírito lá.
Ele, o doutor Frutuoso, que ficava junto do espírito materializado fazendo a cirurgia. Você vê as palavras do doutor Frutuoso, ele conta toda a história das materializações do Frei Luiz. Nossa, ele me deu um abraço. Professor, quanto... A gente é muito amigo. Claro que tem. Oxe. Não. Oi. O médium morreu, o médium foi assassinado. O médium do Frei Luiz, ele foi assassinado, entrou bandido lá e tal. E aí acabou o trabalho dele, porque só ele que materializava o espírito através do ectoplasma dele, desse médium. Né? E o doutor Frutuoso conta todas as histórias desse médium, das cirurgias que ele ajudava a fazer, o espírito materializado, que era um médico que materializava. Pessoal, lanchinho da tarde.